que a Regina Casé e o Serginho Malandro poderiam ter sido integrantes de uma nova formação dos Trapalhões. Você acha que poderia ter uma nova formação dos Trapalhões? Teria, cara. Sabe que teria? Porque em 83, isso foi em 83, eles se separam. Se separam por causa de dinheiro. Dedé, Mussum e Zacarias estavam insatisfeitos com o curso que as coisas estavam tomando naquela época. O Didi já estava mais à frente, mas eles ganhavam muito bem também, não ganhavam? Mas uma coisa é você ser rico, outra coisa é você ser milionário, né? São, assim, o que a gente entendia ali, não sei se você tinha a mesma visão que eu, mas eu entendia aquilo como uma unidade. Eu não achava ninguém melhor que ninguém ali. Eu achava que todo mundo ali tinha o mesmo valor. Se você for pra música... na verdade, os Trapalhões só são os Trapalhões por causa dos 4. Exato. É isso que dava impressão. Entende? É a mesma coisa aí o Simpson. Tira o Homer. Eu achava que, assim, tinha alguém que poderia escrever mais. Tinha né? Então, por exemplo... Trabalhava o Didi mais. Trabalhava mais, Ok. fazia as piadas, fazia esses negócios. Era o empresário e tal. Empresário e tal. Então, não seria 100% igual, mas uma dedicação diferente. Mas a discrepância era muito grande. Muito grande. Tanto é que em julho, a revista Veja coloca o Renato Aragão na capa e coloca assim, o grande palhaço do Brasil. Nas páginas internas, Dedé, Mussum e Zacarias são citados em uma linha. Como se fosse, tipo... Então ele acabou, não era só o Dedé a escada no final, ele acabou tendo todas as escadas. Nos cartazes dos filmes, se você reparar, o nome difícil. do Renato era sempre maior, a imagem dele era sempre maior, as falas, o destaque era ele, no programa o destaque era ele. Tinha a impressão de um grupo de rock, que tem o líder da banda. Era essa impressão, mas ao mesmo tempo a impressão que a gente tinha, que nem você falou, que eram todos iguais, apesar dele aparecer mais, eram todos iguais. Beatles, por exemplo. Inclusive eles faziam eu gosto sempre de fazer uma analogia com Beatles. Sai um. Acabou. Acabou. Porque você tá com aquela imagem ali. Tá na sua memória afetiva. Todo mundo ali é importante. Por mais que um se destaque a mais ou a menos. Mas ali você conhece uma unidade, eles. cara. Entendeu? Era legal porque eram os 4. E aí nessa revista começa a falar dos feitos do Renato Aragão. Entre eles, a Granja Comari, onde a seleção brasileira treina. Essa Granja Comari era do Renato Aragão. É mesmo, olha aí. Não sabia, cara. Ele vende, inclusive, para a CBF, né? Ele vendeu. E aí começa a falar, o Renato tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Daí, chega lá os empresários do... Empresário, fala, olha aí, ó. Vocês estão bem? Esse cara tá melhor. Aí chega no ouvido do Renato, que tipo, eles estavam incomodados e tal. Ele, todo mundo no Teatro Fênix, que era onde era gravado, naquela época a Globo não tinha o Projac. Sim. Todo mundo no Teatro Fênix que a gente precisa conversar. Daí chegam lá no Teatro Fênix, tá lá os 4. O Renato falou, a gente tá se separando. Ele se antecipa. Foi o Renato que se antecipou? Eu pensei que tinham sido eles. Ele se antecipa. Naquela época, ele já estava com o roteiro pronto O nome do filme seria Os Trapalhões na Arca de Noé. Roteiro prontíssimo. Anuncia a separação, chega o roteirista e fala, e agora que eu tô sem os outros 3? Vou ter que refazer todo o roteiro. Daí o Renato falou assim pra ele, não se preocupa. No lugar do Dedé, você coloca um cachorro. No lugar do Mussum, você coloca um macaco. E no lugar do Zacarias, você coloca um viado. Caraca! Começa uma guerra fria. Os outros 3, para provar para o Renato que não precisava do Renato, começa a filmar Atrapalhando a SWAT. E o Renato, nessa época, convida o Sérgio Malandro para fazer o Trapalhão na Arca de Noé. Aí vou chegar na sua questão. Começa a especular, porque a Globo já não sabia o que fazer e não queria se meter nessa briga. Não tinha mais programa, porque como ia filmar com os 4 separados. Então começou a ter reprise, depois eles foram participar de um programa chamado Festa na Cidade, enfim. E começa a lançar um boato que era o seguinte, o Renato ia chamar o Sérgio Malandro, a Regina Casé e a Zilda Cardoso. A Zilda Cardoso, para quem não se lembra,
Na primeira formação da escolinha do professor Raimundo, ela era a Dona Catifunda. Dona Catifunda. Então, Com charutão na boca. Então a ideia dele era ter esses 3 nomes para substituir os outros 3. Então a gente está falando de uma coisa que aconteceu em agosto de 83. Começa essa especulação. Em dezembro de 83 ele lança a Arca de Noé. E no dia seguinte, talvez, isso eu não me recordo, Dedé Mussum e Zacarias lançam Atrapalhando a SWAT. Os 2 filmes vão mal de bilheteria. Porque o público ele se divide, né? E aí, todo mundo desesperado, criança mandando carta pra Globo, tem que voltar, não sei o quê. E entra o Beto Carreiro, que era uma espécie de empresário, assessor informal dos Trapalhões. Ele era ligado aos Trapalhões, eu pensei que tinha se conhecido depois, com a amizade e tal, né? Ele era um cara que fechava muito contrato publicitário com os caras e tal. E tem uma ideia que é genial naquela época, porque não tinha celular, certo? Como que você falava com as outras pessoas? Por telefone fixo. Então ele ligou, isso em março de 84, quando o programa estava tipo para voltar, mas não ia voltar porque eles estavam separados. Então ele ligou na casa de cada um. Vem almoçar comigo nesse dia, nesse horário, nesse restaurante aqui. Só que um sabia do outro. Eles estavam achando que o Beto estava chamando sozinho. Sozinho. Quando chego no dia e no horário lá, todo mundo junto, eles, caramba, o que está acontecendo aqui? Pra onde vão Daí correr? o Beto Carreiro falou, para com isso, cara. Vamos parar de briga, voltam, porque se tá ruim junto, tá pior separado. Aí começa uma série de conversas. Falei, o que tá te incomodando? Daí os caras falam. Uma lavagem de roupa suja. Porcentagem. E a porcentagem, assim, era muito. E ficou. Ainda era. Mas era muito discrepante. O que o Renato ganhava. Se fosse justo, sei lá, 50% pro Renato, os outros 50% pros outros 3, ninguém ia falar nada. Certo? Porra! Mas não era isso. Era muito pior que isso. E eles conseguem aumentar tipo 1% daquilo que já era ruim, mas aumentou. O Dedé fala, tinha uma questão artística. Eu quero dirigir filme dos Trapalhões. O Renato, tá bom, então você vai dirigir. E aí ele dirige lá o Cangaceiro Trapalhão, Sim. A Filha dos Trapalhões e tal. E aí fazem uns ajustes e voltam em 84.